Vamos lá que eu Combinado. Que nem nosso saudoso Silvio Santos aqui, da alegria. Muito bem. Muito bem, então eu estou aqui hoje para a gente ter uma conversa. É uma honra estar aqui na aula aberta. Quantas aulas abertas em Marketing 1 e 2 eu participei, fazia o relatório, entregava no Moodle na pandemia. Então espero que agora presencialmente. Queria muito estar com vocês, é sempre um prazer gigantesco estar na Exalc. Eu tive um professor que ele falava que a Exalc é um espaço sagrado, né? A natureza, os dias aí amanhecem diferentes. Então, até por isso coloquei esse solzinho aqui nascendo no meu fundo. E eu espero que vocês estejam aproveitando muito. Essa turma é de primeiro ano, certo, prof? Marketing 1. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom, então... O som tá chegando aí? Minha voz tá chegando aí? Tá sim, prof, consigo ouvir. Mas é assim, e nós temos alunos também de agronomia e de economia. Legal. Que aí pegam como optativa, né? Uma ótima disciplina para se desenvolver e para os alunos oficiais, esse é um momento muito bom do primeiro ano em que a gente começa a pensar mais estrategicamente, a entender como funcionam os negócios. A matéria de marketing tem esse papel muito fundamental, que às vezes a gente se vê em meio a muitos números e às vezes sem conseguir relacionar isso com a realidade. Então eu quis trazer uma apresentação com bastante informações das tendências do mercado. E eu vou explicando ao longo do dia, mas por favor participem, perguntem, colaborem com visões que vocês tenham para a gente aproveitar essa manhã. E se eu estiver passando do tempo, você me fala, tá, prof? Eu preparei para 1 hora, mas às vezes acontece de levar mais um tempinho. Deixa eu só ver aqui onde que eu estou. Agora sim. Então, vamos lá. Deixa eu só trocar a tela aqui, essa aqui não era ideal. Um minutinho. Se cair a internet, qualquer outro erro também, eu volto. Não me esperem que eu chego até vocês de novo. Deixa eu ver se agora sim. Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre marketing, inovação e tendências para alcançar pessoas. Eu quis trazer um pouco de... quando eu conversei com o prof, com a monitora que apoia ele também da pós-graduação, eles falaram, traz um pouco da sua experiência e tal. Eu falei, será que é legal ouvir sobre mim? Acho que é melhor a gente falar sobre conteúdo, e aí eu vou dando umas pitadas da experiência que estou tendo no trabalho. Mas eu espero que seja um conteúdo super atualizado. Então, essa matéria aqui, eu achava muito legal quando no ensino médio me falavam que era matéria da faculdade, ou quando no ensino fundamental falavam que era matéria do ensino médio. Então, agora que vocês estão na graduação, essa matéria é de pós-graduação. Então, quis trazer aqui as informações mais atualizadas e legais que eu fui descobrindo enquanto estou fazendo a pós-graduação, para contar para vocês e aplicar na realidade que vocês estão tendo aí na sala de aula. E aí, para começar, já começo aqui com o que é isso, né? O que vocês pensam quando falo inovação? Uma palavra-chave, uma frase, o que vocês veem na cabeça? Eu não sei o nome de ninguém para perder, encurralar alguém. Atualização, legal. Eu não ouvi esse outro comentário. O som fica lá na câmera, se quiserem falar mais alto. Atualização. Novo mercado. Novo mercado, legal. Muito bom. Então, um caminho muito bom. A gente está olhando justamente para o desconhecido, né? E aí, eu sou desconhecida para vocês, então vamos falar sobre de onde vim, para onde vou. Eu estudei na Exalc de 2020 a 2024, sou da 8ª turma de administração, 5º ano GERM, e me graduei neste ano, né? No finalzinho de 2023, entreguei meu TCC, a minha formatura foi ainda em 2024. Então, eu me sinto, assim, a menor das veteranas que vocês podem ter, porque acabei de me formar. E aí, devido ao rendimento acadêmico, né, como o prof contou, vale muito a pena essa dedicação em sala de aula.
recebi esse presente, essa dádiva mesmo de Deus, de ganhar o prêmio de primeiro lugar, e aí com ele vem 3 reconhecimentos. Então, é um certificado de Luiz de Queiroz, um reconhecimento dos ex-alunos da Exalc, que aí ganhei uma bolsa em dinheiro, e eu usei essa bolsa para pagar a primeira parcela do meu intercâmbio do ano que vem, então é muito especial mesmo. E recebi o prêmio de cursar o MBA da USP Exalc PSEG de grátis. Então, eu escolhi o curso de gestão de negócios, que é basicamente administração de novo, só que tudo muito atualizado, muito aplicado, com alunos do Brasil todo e até do mundo. Tem uma turma de Moçambique, dos Estados Unidos que estão conosco. E eu me sinto o menor dos peixinhos lá também. Tem muitos gestores de grandes empresas e tenho aprendido muito. Assim, é uma aula que é diferente. Sabe quando você, não sei se vocês fizeram, mas se vocês fizeram o ensino médio na escola e fizeram um cursinho, é tipo o cursinho lá na pós-graduação, porque é tudo muito dinâmico. E aí, enquanto eu estava fazendo a graduação, né, as minhas experiências extracurriculares, fiz monitoria, fiz marketing 1, fiz marketing 2, né, prof? Fui só monitora em marketing 2. Fui monitora também de gestão de pessoas, de comportamento organizacional, de fundamentos de teoria da administração. E aí fiz parte do grupo PET por 2 anos, meu grupo do coração. Aprendi muito, 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 me desenvolvi extremamente fora da curva, assim, do que eu viveria se eu não tivesse vivido essa experiência. Também fiz parte do GCOP e estava sempre perto do Marquesal, que também sou uma grande admiradora. E aí, enquanto eu estava fazendo a graduação, fiz estágio de verão, fiz um estágio bem curtinho. Sou de São José dos Campos, né? Eu nasci no Paraná, mas moro há muito tempo aqui no Vale do Paraíba. E aí fiz um estágio de verão em marketing de influência, foi super legal, eu me apaixonei, foi quando eu aprendi o que era vida profissional, no verão de 2022. E aí, no meio de 2022, quando eu estava no terceiro ano, foi o ano de prestar os estágios, então daqui a pouco passa muito rápido, logo vocês vão chegar nesse momento. E eu prestei vários estágios, quando eu estava querendo realmente para fazer um estágio mais longo. E aí eu passei na Johnson, no sistema de ensino poliedro, que é onde eu tinha feito o summer job, e na Embraer. E na Embraer era um convite muito diferente, como o professor contou, a minha atuação na Embraer, eu sou responsável pelo relacionamento da Embraer com universidades e instituições de ensino no geral, do Brasil e do mundo. Então, desde que eu entrei no estágio, essa função não existia, e aí a Embraer confiou, ali fez uma aposta se essa área deveria ser oficial, digamos assim. E em 6 meses de estágio eu fui efetivada, e agora eu sou analista, né, há quase mais de um ano já, analista de relacionamento, e agora a gente tem colocado esse novo nome, que se vocês não ouviram ainda falar sobre isso na faculdade, eu não tinha ouvido. Essa foi a área que eu me descobri, porque ela resume tudo que eu sou, que é gestão da marca empregadora, employer branding. Então é a mistura perfeita entre marketing e gestão de pessoas. É isso que eu gosto de falar, é isso que eu gosto de estudar e é isso que eu faço. Então eu tenho minha responsabilidade é entender como o público estudantil enxerga a marca da Embraer e qual é a nossa reputação, como é que a gente tem atraído as pessoas, como a gente tem encantado, como a gente tem desenvolvido. Então, esse é o repertório que eu tenho aí de breves quase 2 anos na Embraer. E aí eu coloquei aqui, né, minha experiência no marketing do Summer Job, e eu também fui professora durante a pandemia, conciliei a graduação com... eu fui professora de uma escola enquanto a professora oficial estava de licença maternidade, e também foi uma baita experiência para me desenvolver e entender o que eu gosto, desenvolver o inglês, o idioma. Então, eu acho que aqui o recado final dessa página é: fiquem antenados nas oportunidades que vão aparecer durante a faculdade, porque assim como elas aparecem enquanto vocês estão aí, elas também vão aparecer no mercado de trabalho. Então, eu tenho aquele velho ditado, né, que o cavalo passa selado, quem tiver pronto sobe, né? Então, é meio que esse sentimento sendo apresentado para a gente. E agora a gente vai conversar sobre tecnologia, inovação, marketing, marcas, que eu acho que é o que interessa aqui hoje.
Olhando para essas marcas, né, Instagram, Uber, Snapchat, Bitcoin, WhatsApp, o iPad, o Slack, é uma rede social corporativa, a Tesla, o Android, Airbnb, Spotify, Bits, o blockchain. Nada disso existia em 2007. Coloquei essa data porque eu acho que é mais ou menos onde vocês estavam nascendo, correto? 2005, 2006, de que anos vocês são? Ou menos, eu tô muito velha. Qual ano vocês nasceram, gente? 2006. 3? Ufa, não tô tão velha. 2006, 2005. Então eu tô velha assim. Em 2007, então, quando vocês eram bebês, nada disso existia. Para o mundo não fazia sentido ter essas redes sociais que a gente mais usa hoje em dia, nosso meio de comunicação mais frequente, o modelo que está super em alta, né, de finanças digitais, moedas digitais. A forma de ouvir música era diferente, a forma de ter aparelhos mobile era diferente, a forma de reservar serviços era diferente, de viver experiências era completamente diferente. Ontem meu namorado chegou, ele está fazendo intercâmbio, e ele chegou lá no novo país, e tudo é digital. Então, rapidamente você compra uma passagem, você compra um trem, você se localiza pelo Maps, e eu fico imaginando como seria professores pés nessa juventude, que nem é tanto tempo atrás, para viver tudo isso sem esses recursos, essas ferramentas à nossa mão. E aí, quando a gente olha para esses dados, a gente vê que eles têm 4 elementos em comum, que marcam o caráter inovador que eles têm. Essa fonte, essa pesquisa, que denominou, né, hacks, aquelas empresas que têm hacks, então, basicamente, elas geram uma notoriedade diferente no mercado porque elas agregam valor nas suas ofertas. Foi uma pesquisa 4 pontos que fazem uma empresa ser inovadora de uma forma diferenciada no mercado. Então, se elas resolvem uma dor, ou elas economizam tempo, ou elas dão um passo mais perto de um objetivo, ou até elas fazem um diagnóstico de um problema, essas são as empresas que têm mais notoriedade no mercado, sempre foi assim e sempre vai ser. Então, essa aqui é uma boa característica dos hacks para que a gente pense em inovação. E agora, eu queria apresentar para vocês um outro conceito que foi criado por um dos fundadores da Intel. E aí, como vocês podem ver nesse gráfico, é uma linha aí que está crescendo exponencialmente, né? Ali começou da data de 1956, e aí aqui vai crescendo, né? Os componentes de um circuito para um mínimo custo. Aqui a gente está olhando para uma curva renderizada de a complexidade de um microchip. Ou seja, quanto o microchip ficou mais complexo com o passar dos anos. E aqui vai só até 1975. Então, vejam como já é exponencial essa crescida. E aí o conceito que está por trás disso é que a tecnologia e a inovação, elas dobram de capacidade a cada 2 anos. E essa dobra da tecnologia, ela constrói as bases do quanto a gente pode ser ainda mais inovador no futuro. Mais ou menos, vamos imaginar o cenário recente aí de 2 anos atrás. Então, em 2022, já existiam certas tecnologias no mundo, mas com o passar dos anos, elas vão crescendo, inclusive, principalmente em termos de aplicabilidade, de aderência do mercado. Então, eu, quando estudava em 2022, pesquisei até se o ChatGPT já existia. E existia, mas as pessoas não estavam conscientes sobre isso, elas não tinham isso como parte do dia a dia delas. E agora, em 2024, eu imagino que vocês têm muito mais contato com inteligência artificial do que eu tive, e são só 2 anos de diferença. E um dos fatores pelos quais, né, a inovação ela ganhou tanta força nos últimos tempos foi esse grande marco da nossa história da humanidade, que foi a pandemia do Covid-19. Porque nesse momento aconteceram achatamentos das inovações. Então, se a gente ia viver mais ou menos por volta de 2030 ou 2028, 2026, essa digitalização das relações, elas aconteceram em 2020. Então, a gente pode ter puxado essa dobra do tempo aí de inovar em 2 anos, a gente pode ter pulado aí cerca de 5, 10 anos e a gente não vai saber porque foi como a humanidade se deu um reset, né, e se adaptou
para essa nova realidade que não vai mudar. Então, agora a gente já tem isso como a base das nossas relações, é saber que a gente pode se conectar com a USP, Exalc, eu estou aqui em São José dos Campos, só num clique a gente já está conectado. E aí, por exemplo, em 2005, quando vocês nasceram, a capacidade das memórias computacionais era de 128 MB, megabytes. Então, é aquele pouquinho, né? Bem pouquinho de memória. E agora a gente tem um aumento na ordem de 10 elevado a 3. Então, mais de 1000 vezes maior a capacidade dos nossos computadores, de 256 gigabytes. Então, tá um exemplo aí que está dentro do processador de vocês, que já está mostrando como os dados e a capacidade da tecnologia tem crescido ao longo do tempo. Esse aqui é mais uma referência para vocês. Então, aqui é uma pesquisa feita publicada pelo LinkedIn, que é o número de anos que uma tecnologia, um produto, demorou para receber 5 milhões de usuários. Então, imaginem 5 milhões de usuários. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Então, imaginem aí mais ou menos de um quarto a um quinto da população brasileira para aderir uma tecnologia. Então, pensem aí a primeira delas, que é o mercado com que eu trabalho. A Embraer é uma fabricante de aviões, a única do hemisfério sul que faz um produto de tão alto valor agregado. E a gente vai lá, produz o nosso avião com tecnologia, com segurança, com inovação, com conforto, experiência do cliente, operações de engenharia, marketing, tudo isso. E a gente está esperando que a gente vai vender o avião, a companhia aérea já está ali nos trâmites de compra há muito tempo atrás. Recebeu aquele avião, ele vai começar a ser usado e milhares de passageiros vão passar por esses aviões. No ano, 145 milhões de passageiros voam um avião Embraer. A cada 10 segundos decola um avião da Embraer no mundo. Mas, quando essa tecnologia surgiu, né, os aviões, da forma que a gente conhece, né, voos comerciais mais acessíveis, demorou 68 anos para que 50 milhões de pessoas voassem. 68 anos, é a idade da minha avó. Um carro, 62 anos, demorou para os carros terem 50 milhões de usuários, né? 50 milhões aí de pessoas dirigindo, utilizando carros. Telefone, 50 anos, eletricidade, 46, cartões de crédito, 28. A televisão demorou 22 anos para ter 50 milhões de pessoas tendo TV nas suas casas. A forma de ter esse depósito, né, em caixa de banco, 18 anos, computador, 14 anos, o celular, 7 anos para as pessoas aderirem, 50 milhões de pessoas aderirem. E aí a gente vai, né? A forma de ouvir música 4, YouTube 4, Facebook 3, Twitter 2. E aí vocês podem ver, conforme a gente vai avançando no tempo, as tecnologias já estão num contexto de aceitabilidade muito mais alto. E é por isso que as novas tecnologias demoraram muito menos para ganharem essa quantidade de usuários. Qual é o chute de vocês? Quanto tempo vocês acham que o TikTok levou para ganhar 50 milhões de usuários? TikTok é chinês, né? Na China tem bastante gente, então mais do que uma semana. Não, o comentário aqui do Thomas é em relação à quantidade na China, né? 1 bilhão de habitantes. Eu estou considerando aqui quando o TikTok foi internacionalizado. Então, olhei para o padrão assim, mundo. Mas é verdade, se a gente for pensar só na China, é um grande ponto. A China é grande. Eu acredito que essa conta que eu pesquisei, né, para poder trazer essa informação, o meu professor falou dias lá na pós. E aí eu falei, deixa eu pesquisar quantos. E aí a resposta foi 35 dias para 50 milhões de usuários depois do lançamento internacional. Então aqui eu acredito que eles estão desconsiderando, né, o público nacional da China. E só 35 dias ali que levou para que o mundo aderisse ao TikTok. E então isso mostra que a gente não teve um grande gap de tempo, né, entre uma grande tecnologia escalável. Então, por exemplo, já estava rolando o Instagram, o Snapchat e outras, o LinkedIn já existiam, e aí lançou ali quase que todo mundo ao mesmo tempo, né? A gente só colocou um aplicativo a mais no nosso display do celular e aderimos a essa nova tecnologia. E aí, uma referência que por semana, hoje em dia, são lançadas 2.000 tecnologias de inteligência artificial por semana no mundo. Então,
Assim como nascem as redes sociais, nascem as ferramentas, hoje o assunto do momento é inteligência artificial. Então, todo mundo está lançando tecnologia para deixar isso de uma forma mais acessível, mais aprimorada. Um vai pegando o que uma outra tecnologia que foi lançada antes tinha de maior valor e corrige as suas dores e vai adaptando isso para o mundo moderno. E aí agora a gente vai falar da inovação em si. Então, eu trouxe o conceito que eu guardo de marketing, é uma palavra que a gente não tem uma tradução tão exata em português, mas eu acho que é muito bom vocês lembrarem que marketing é exercer uma ação no mercado. É daquele livro que o Prof. Spers passa para a gente, de Philip Kotler. Então, quando a gente está olhando para a inovação é uma das formas de exercer ações no mercado, né? Uma maneira de exercer as ações no mercado. E a inovação em si, como diz o Joseph Schumpeter, é a introdução do novo. Então, é um novo produto, um novo modo de produção, um novo mercado, e é uma conquista do desconhecido. Então, como a gente vai fazer novos mercados, novos suprimentos, novas organizações? É o que vocês falaram no início da aula. E aí, a inovação, ela requer um desconforto. Vocês concordam? Que para a gente inovar, a gente precisa sair da nossa zona, da nossa caixinha ali, que estamos confortáveis. Então, ela tem a ver com a visão. Então, primeiro você precisa perceber que é necessário inovar. Tem a ver com a oportunidade. Então, precisa estar num contexto favorável à inovação. E depende da ação. Então, se você tiver a vontade e o ambiente, nada acontece se você não der o primeiro passo. Então, são esses 3 pontos aí que eu resumi para mim o que é a inovação, né? O contexto que está a inovação. E aí eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês sobre inovação. A gente gosta muito de case na aula de marketing. No mercado a gente também faz assim, então quando a gente vai falar sobre um assunto, a gente faz benchmarking, que é aquela prática de consultar o que outras empresas têm feito. E aí eu trouxe aqui referências para vocês, primeiro do serviço do Uber. Meu professor trouxe essa referência na aula e eu nunca tinha pensado o Uber dessa forma, então acho que é importante a gente passar por ele com calma. O Uber é um negócio de tecnologia de plataforma, ou seja, a gente é basicamente igual o Tinder. Só que no Tinder a gente está buscando relacionamentos amorosos entre 2 pessoas. Aqui a gente está buscando uma relação de serviço, né? Eu preciso me locomover e ele precisa fazer esse transporte que é a forma de serviço que vai garantir o trabalho dessas pessoas. Então a gente está conectando motoristas e clientes. E esse modelo ele tem uma característica de alta rentabilidade, porque tem muito valor agregado ali na base de dados de pessoas que aderem a essa tecnologia e de prestadores de serviço que também são validados e por trás dessa tecnologia que está sendo gerida. Então, às vezes, ele trouxe essa referência que o valuation, né, o valor dessa empresa, muitas vezes é na ordem de 10. A empresa ela ganha 10 milhões de dólares, mas ela vale 100 milhões de dólares. E aí isso vai sendo escalado por causa vou dizer assim, da especificidade de como esses dados eles estão ali dispostos. Então, ele é um modelo altamente escalável. Se um país deseja aderir à tecnologia do Uber, aquilo vai se espalhando e cada vez mais as cidades vão tendo Uber. Quando eu estava no ensino médio, em 2017, foi o ano que eu lembro que o Uber começou a ser mais usado. A gente abria lá o aplicativo, tinha poucos carros na cidade. E agora a gente abre, tem todos os momentos, um monte de carros, porque essa é uma tecnologia escalável. Só que o que está por trás do Uber? Vocês acham que o criador do Uber foi lá e falou: hoje eu do nada vou criar uma tecnologia que ela seja escalável, é um aplicativo, aí as pessoas fazem cadastro, elas colocam lá o cartão de crédito delas, e aí os motoristas fazem a mesma coisa, colocam o seu perfil, colocam que idioma que eles falam, que jeito que ele dirige, e aí a gente vai colocar um sistema de mapas dentro desse aplicativo, e aí a pessoa vai colocar em qualquer lugar do mundo que tenha essa ferramenta e o satélite vai lá, vai localizar exatamente a precisão de onde ela está e onde ela quer ir, vai colocar o tempo que vai durar essa viagem, vai colocar quanto vai custar. Vocês acham que foi assim um pacotão completo? A pessoa pensou em tudo antes? A resposta é com certeza não. Então, nesse modelo de negócio, tem muitas outras tecnologias e muitos outros negócios que existiram, por exemplo, a tecnologia de mapas, do satélite, o pagamento por aplicativo, os impostos, o background dos motoristas, né? Não posso colocar qualquer pessoa, tenho que validar se ela realmente tem uma certificação pelo Detran, no caso do Brasil.
se ela tem multa, se ela tem alguma antecedente criminal, tudo isso está lá naquela validação para começar o serviço dessa plataforma. Então, é importante a gente saber que a inovação ela não surge do nada e ela não surge toda pronta. Vamos com esse pensamento para o nosso próximo exemplo. O segundo exemplo é o próprio ChatGPT. Então, essa é uma inteligência artificial generativa. Então, a forma com que ela funciona é aprender com o que tem disposto na internet, gerar mais dados, gerar mais aprendizado de acordo com essa base de dados que vai crescendo. Então, ela vai buscar a resposta a partir do que está disposto na internet e ela vai aprendendo com a forma com que a gente vai direcionando ali os comandos para que a inteligência artificial nos dê resultados. Então, para isso, sem Google, ChatGPT não existiria, porque é onde está um grande volume da base de dados da tecnologia que a gente pesquisa na realidade comum, né? Desde sempre, desde que sempre existiu, as pessoas pesquisavam assim. Então, tem muitas tecnologias, machine learning, deep learning, os sistemas neurais ultrapotentes, as placas de vídeo que estão aí dos grandes supercomputadores que norteiam essa tecnologia, tem hardware, tem software, tem até a tecnologia de fibras óticas que levam a internet muito rápida para poder trazer essas respostas. Não tem tudo isso por trás de uma tecnologia que está ali. A gente abre uma aba, a gente escreve nossa pergunta e a gente não pensa que por trás disso tudo está um grande universo de dados. E aí aqui uma referência, né? O ChatGPT 3.0, eu sempre tive a curiosidade de qual era a diferença, né? Quando você se torna um pagante, o que tem ali, né, a mais na sua base de dados? E não é pouca coisa, viu? Então, quando a gente olha ali da versão 3.0 e a 4.0, mais uma vez é na ordem de 1000, não 10 elevado a 3. No ChatGPT 3.0, que a gente acessa pelo chat aqui de grátis, é 175 bilhões de parâmetros. E eles garantem ali uma assertividade, né, accuracy de 85% na resposta. Então, ele pode, às vezes, trazer uma resposta errada. Já no chat 4.0 é 10 elevado a 3 mais informações, 170 trilhões de parâmetros e uma assertividade de 95%. Então, quanta tecnologia está por trás disso e quantas coisas precisaram existir para garantir que a gente pudesse ter esse acesso tão próximo de nós, né? Tão fácil para as novas gerações aderirem a isso. E aí, eu trouxe essa referência que a gente está falando de inovação, ponto final. Então, aqui, a definição é que a inovação, ela vai transpirar experimentações. Então, como vocês falaram, né? Descoberta, é algo novo, um novo mercado. Então, a gente está produzindo um conhecimento novo para o mundo. Muitas vezes a gente usa o termo disrupção, né? Nossa, isso aqui é muito disruptivo, uma tecnologia disruptiva, uma inovação disruptiva. Mas a gente precisa pensar que ela não é disruptiva, ela não desponta no seu diferencial tecnológico do nada, por si só. Então, basicamente, os exemplos que eu trouxe para vocês foram para falar sobre isso. Que a tecnologia, para ela ser disruptiva, muitas outras empresas, negócios, ferramentas existiram e até mesmo faliram, porque não deram certo, o mercado não estava pronto para receber aquela tecnologia, e aí eles faliram, só que aquele valor agregado foi guardado e passado para um produto um pouco mais à frente no tempo, em que o mercado estava pronto para receber. Então, a inovação, ela não é uma curva, embora a inovação aconteça, né, a velocidade seja uma curva exponencial, a forma com que ela acontece não é nessa curva exponencial, e sim são escadinhas aqui, como vocês podem ver, são curvas que têm certos patamares ali de, vou dizer assim, descanso, para que aquela tecnologia ela se consolide, e aí a gente possa crescer, se consolidar e crescer. Então, esse termo disrupção, ele é lá de 1988, há 36 anos atrás, e ele não é novo, né? As coisas sempre foram acontecendo dessa forma. Porém, a velocidade com que elas acontecem agora que é o grande diferencial. E aí, o grande ponto é que a disrupção é a oportunidade antes de se tornar ameaça. Então, por exemplo, vamos pensar, não sei, vocês devem ter vivido ainda um pouquinho desse cenário quando a gente locava filme na locadora.
Então, a gente ia lá num dia muito especial da semana com nossa mãe, com nosso pai, com nosso irmão, com nossa tia, e aí ia falar, você pode escolher um filme para ver no final de semana. Aí você ficava lá cheio de caixinhas de DVD, escolhia qual você ia querer assistir, e aí você tinha direito a assistir aquele único filme no final de semana, pagando por filme. E, com certeza, antes de surgir Netflix, surgiram muitas outras tecnologias que tentavam fazer esse modelo de plataforma, de assistir vários filmes de uma forma digital. Só que as locadoras pensaram, isso vai ser muito no futuro, eu ainda tenho muito tempo para me mudar o meu modelo de negócio. Mas essas tecnologias foram crescendo, se consolidando, crescendo, se consolidando, até que chegou o momento em que Netflix está pronto. Lançou lá, a internet deu a possibilidade para isso, então pensem que em 2005 a internet não era tão acessível, tão rápida quanto era no ano em que essas tecnologias foram lançadas. Não daria pra gente ter Netflix com a internet travando. Todo mundo sabe o desprazer que é você estar vendo lá sua série e dá aquela travada e não volta, e aí quebra toda a experiência. Então, as locadoras, elas ficaram obsoletas no tempo e não se prepararam para trocar o modelo dela de negócio, ou então, né, se juntar a outra tecnologia, já que esse modelo estava ali previsto para falir. E aí, quando chegou essa última curva de crescimento para lançar para o mercado do Netflix, foi onde elas faliram, e aí sim foi de um dia para a noite. Então parece, nossa, o Netflix surgiu do nada e as locadoras fecharam todas. Foi uma progressão que estava por trás disso. E aí, essa mesma progressão, observem essa curvinha aqui que está um degrauzinho. Ela tem totalmente a ver com falhas. Então, não existe inovação sem falhas. Essa mesma curva aqui são as falhas que vão surgindo para que a gente crie os patamares para os próximos passos. Então, meio que a locadora, ela viveu isso aqui, né? As pessoas começaram a não aderir mais, aí as pessoas passaram a não frequentar mais, aí as locadoras tentaram vender os seus filmes, eu lembro do finalzinho, né, a gente ainda podia ir lá, porque ela estava fechando as portas e a gente podia comprar para ter em casa, e eles não usaram esse modelo de negócio que estava falindo para criar novos passos. Então, aqui, a grande diferença entre as empresas que conseguem inovar e as que não conseguem é a cultura de tolerância à falha. Então, por exemplo, trabalho numa empresa que produz produtos altamente tecnológicos, que são os aviões. Se a gente não tiver uma área na Embraer em que é permitido você pesquisar, sugerir, pesquisar o mercado, planejar um modelo de negócio, enxergar como seria a aplicabilidade, não, vai falhar, vamos recalcular a rota, faz tudo isso de novo, a gente nunca vai inovar. Então, precisa ter uma área dedicada nas empresas em que é permitido errar. E errar rápido, e errar barato, e quando as coisas ainda não estão sendo expostas para o mercado. Então, os erros eles são essenciais para se inovar. E aqueles que erram e refletem sobre esses erros, entendem como eles devem ser corrigidos, esse é o progresso. Essa é a próxima curva de crescimento da tecnologia que a gente viu no gráfico. Então, para isso, aqui é um conselho até pessoal, as pessoas que estão por trás da inovação são pessoas que gostam de errar e que se apaixonam pelo problema. Então, é muito legal acordar todos os dias sabendo que você tem um novo problema para resolver, ou um projeto novo, né, que reúne uma gama de problemas para você resolver. E aí, a única coisa que não é permitida é você não aprender com esses erros. Então, aqui na Embraer, a gente sempre fala, errar é humano, é comum, é cotidiano. A única coisa que a gente não pode é esconder esse erro e não aprender com ele. Porque um erro que é gerado, por exemplo, na linha de produção, uma ferramenta que é esquecida dentro do avião, por exemplo, um tanque que não poderia acontecer isso, é risco que a gente gera para as vidas das pessoas que voam. E no céu não tem acostamento, a gente sempre fala essa frase. Então, não tem como resolver ali, dar uma paradinha e arrumar. Então, por isso, o nível de segurança, de qualidade que a gente tem que ter nos processos é muito detalhado. E aí, como a gente vai inovar, né? Não sei se vocês já pensam desde o primeiro ano em que áreas vocês desejam atuar. Vocês ainda vão ter bastante tempo para descobrir. Quando eu entrei, eu queria trabalhar numa área mais ou menos relacionada com o que eu faço, mas nem um pouco perto do que realmente eu vivencio agora. E é uma forma da gente enxergar como você... Mas eu
embora vocês não saibam, né, o que exatamente querem fazer, eu tenho certeza que vocês querem trabalhar com coisas inovadoras, disruptivas e dinâmicas e com a característica que tem a nossa geração mesmo, né, dessa velocidade em que as coisas acontecem. E aí, para vocês inovarem, não precisa ser necessariamente uma área de inovação ou uma grande inovação. Então, aqui eu tenho esse exemplo dos mini triangulinhos, em que, quando a gente olha para uma grande empresa, uma grande responsabilidade, a gente fala, nossa, isso aqui está consolidado há tanto tempo que não tem espaço para inovação. As pessoas que estão no poder, né, no poder da tomada de decisão, eles não estão receptivos às ideias que eu tenho. E aí, se a gente quebrar esse modelo em mini triângulos, você não consegue causar uma inovação nesse mini espaço em que você tem? E é assim que surgem as inovações para o todo. Então, a gente vai ganhando níveis de confiança maiores, e aí isso vai se espalhando, assim como a tecnologia. A vida vai se tornando mais fácil, mais confortável, com maior acesso a banco de dados, e essa transformação vai acontecendo. Então, a mensagem final dessa parte de informações gerais de inovação é que o custo de estar errado é menor do que o custo de não fazer nada. E aqui tem um exemplo de empresas que foram ficando para trás sem se adaptar às tecnologias que estavam despontando no mercado. Por exemplo, a Kodak, que fazia as fotos de filme, o Orkut, o celular BlackBerry, aquele que tinha um tecladinho. E exatamente essa reflexão que fica. Se a inovação custa caro, imagine o custo de se tornar obsoleto, de ficar para trás. E aí o seu valor que é reduzido, enquanto o seu custo para tentar se manter vai aumentando até que gera a falência das empresas. E aí, uma frase final para a gente terminar inovação e falar de um novo assunto é que inovar é difícil, complexo e corajoso. O crescimento das empresas não é linear, ele é caótico. A gente não sabe qual é o dia de amanhã, não há certezas. E para criar, né, um cenário que ainda não foi vivido, é tipo separar um fio emaranhado. Então, imagina aí você com o seu fone de ouvido no bolso, quando você começa a separar ele, você não sabe para onde você está indo. Você vai puxando e vai saindo ali até aquilo se tornar algo que você entenda. Então, esse não é um caminho nem reto e nem claro. E a gente vai com uma mini lanterninha, assim, entendendo qual é o próximo passo. Até aqui, vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês estão vivos? Teve festa ontem? Vocês estão com sono? Tá tranquilo? Queria ver esse sorrisinho de vocês, obrigada. Vamos se reconectar agora para a segunda parte. Agora, Karen, eu vou só fazer alguns comentários aqui, eu achei, né, legal e até para trazer aqui, né, essa ideia do employer branding é algo que depois gostaria, né, não sei se agora ou uma outra oportunidade, você falar um pouco, né, não sei se você vai, porque esse é um conceito importante, né, porque você sempre olha a perspectiva do que a empresa quer, né? E o employer branding coloca a centralidade no aluno, né? Daquele que é o prospect, né? Ou seja, vocês, né? Então, o que eu acho nesse mundo com muita informação, trazendo até essa questão caótica que você falou, é assim, é o autoconhecimento, né? O que eu quero, né? O que eu sou? Esse é um ponto importante, né? É difícil falar isso numa, né? Você está começando, né? Muitos deles, os que são de economia, talvez estão mais adiantados de agronomia, mas assim, esse olhar para dentro, ele é importante, né? Então eu acho que esse é um aspecto que nesse momento de vocês têm que, né, têm que fazer bastante, né? Ou seja, você ter esse autoconhecimento. Falar do MBA, eu acho que está travando um pouco aí. Mas voltei, estou aqui. A questão do MBA, a gente tem essa oportunidade, aí eu já coloco esse desafio para quem, né, se formar, a gente chama isso de lifelong learning, que é você ter, quer dizer, quando você olha assim, eu fiz a faculdade, eu me formei e acabou. Não, é contínuo hoje, né? Você não tem uma divisão, né? Acabou a faculdade, não, é um contínuo, né? Então, já assim, o que eu vou fazer depois? Porque tem um conceito que você coloca depois, que é a velocidade
da inovação, né? Aí a pergunta que eu coloco é assim, como eu acompanho, né? Porque por trás lá do computador, do chip, tem a pessoa que está digitando. Por trás do chat GPT tem aquela pessoa que vai pôr o input, né? Que vai fazer vai pôr os dados lá para ele, ou seja, qual é a competência que eu tenho que desenvolver nessa tecnologia que está crescendo? Primeiro, acompanhar, e segundo, né, que skills que eu tenho que desenvolver para chegar até lá, né? Ou seja, e aproveitando do gancho quando você fala do errar, não ter medo de errar, né? Não ter medo de começar de novo. Se eu não estou gostando de um lugar, né, vou mudar. Se eu não estou, assim, não tenho medo, né, do disruptivo. A inovação é disruptiva. E também do esforço, né? Quer dizer, pegando aí do Einstein, né? Eu até fui buscar, assim, qual que é a porcentagem que ele fala, né? Que é de 1%, né, para você conquistar as coisas, 1% de inspiração, né, seja inovar, mas é 99% de transpiração. E a transpiração está muito no erro. Nesse processo aí. E a questão de dividir a complexidade. Tudo parece complexo, né? Então dividam, né? Eu tenho um exemplo. Eu sempre trabalhava isso com as escolas, por exemplo, né? Na minha filha, no desafio pessoal, né? Como cadeirante, eu falava assim, não, ó, vamos dividir a questão da mobilidade, vamos dividir a questão da socialização, vamos... Então, algo que é complexo, divida, né? Então, eu acho que aí tem os protagonismos, nisso que você falou, tudo para encerrar. Você, né? Então, essa ideia, a empresa, o mercado e a tecnologia. Vamos continuar nesse papo que a gente vai chegar aí. Isso aí. Então, só esses pontos aí, eu não sei se tem alguém... né, gostei muito, prof. É mais para não, né, para criar um diálogo aí. Ótimo. Para a gente fazer essa conexão e também forçá-los a pensar também, né? Será que o que a Karen, né, colocou até agora de uma maneira muito bacana, né? Que ela foi devagarzinho, né? Parece que na sua apresentação até a gente foi... que você foi colocando um conceito aqui, um exemplo ali, né, começando lá atrás, né, e aí ganhou velocidade e agora a gente está até na expectativa do que vem. Muito aí, bom. Obrigada, prof. Quero responder aí uma parte desses questionamentos até a gente terminar de conversar. Obrigada, e é exatamente isso. A gente fala muito sobre tratar a complexidade com simplicidade na nossa cultura da Embraer. Então, quando a gente vai olhar para esse próximo tópico, que é tecnologia, a gente também vai pensar dessa forma. Então, eu estava olhando para a palavra tecnologia, eu falei, quero muito saber qual é a etimologia, né, a origem da palavra. É uma palavra grega, e eu achei genial, porque técnico, né, o tecno, quer dizer técnica, né, a forma de fazer, a habilidade, a prática. E logia, vocês sabem bem que é o conhecimento, né, o estudo, a concepção. Então, a tecnologia nada mais é do que a aplicação de um conhecimento de forma prática. É basicamente o que a gente busca na faculdade. A gente está aprendendo o conteúdo para colocar ele em prática. É o que a gente faz na nossa vida na República. Então, você está aprendendo, alguém está te ensinando como que você gerencia as contas da casa, e aí você vai ser responsável e vai colocar isso em prática. Então, a gente está constantemente olhando para novas formas de fazer as coisas, e ele vem, né, um conceito científico, mas é muito simples, é a simples implementação desses conhecimentos e ferramentas para resolver problema. Então, tecnologia não surge se não for para resolver um problema. E aí, um exemplo que eu achei muito importante da gente entender é que meu professor falou assim, vassoura é tecnologia. Então, a tecnologia, ela tem um conhecimento ali, então tem como vai ser a ergonomia quando você segura, que tipo de fibra vai ser, se são fibras mais longinhas para você varrer a parte de fora da sua casa, ou então você vai pegar uma vassoura que é mais fofinha para varrer dentro da sua casa. Então, tem uma super tecnologia na vassoura que a gente não está enxergando. É uma tecnologia mais simples, claro, mas é uma tecnologia. E a tecnologia também é o robô aspirador Master Blaster que passa pano e varre e deixa cheirinho, e ele se autocarrega, ele vai para sua estação lá, e ele sabe a hora de sair e limpar sua casa quando você vai para o trabalho, ele mapeia a sua casa, sabe onde está cada um dos objetos.
Isso também é, claro, uma tecnologia muito mais avançada que resolve o mesmo problema da limpeza, mas de uma forma que muito mais cômoda, confortável para o ser humano. Então, a tendência é que as tecnologias, né, os problemas que a gente tem são muito parecidos. A gente tem fome, frios, medo, vontades igual aos homens pré-históricos, mas agora a gente tem a exigência de muito mais conforto do que esses tempos remotos em que a gente não tinha acesso a essas tecnologias em forma de ferramentas. E aí, a diferença entre essas tecnologias é o tipo de inovação aplicada. Então, aqui, vocês já devem estar aprendendo, talvez, isso com alguma outra disciplina, não sei se lá em tecnologia da informação, algo do tipo, que existem dois tipos de inovação, né, principais. A primeira é a incremental. Então, por exemplo, existia o óleo de soja e a gente foi melhorando para o óleo de milho até chegar ao óleo de canola, que é mais saudável, tem menos gorduras saturadas, e tem uma super tecnologia na extração da soja. Os amigos agrônomos aí, nossa, o que está por trás, né, do ciclo de produção, olhando para como era feito, como é feito hoje em dia, ainda existe óleo de soja que a gente compra lá no mercado. Então, essa é uma tecnologia incremental, né? Foram feitas novas pesquisas sobre as ciências dos alimentos, entendendo como é que a gente poderia ser melhor na alimentação. Ali tem o óleo de girassol em último passo. Mas chegou o momento em que o óleo já não faz mais sentido. E aí nasce a air fryer. Já não faz mais sentido, não é para todo mundo. Então, todo mundo vai continuar comendo fritura. Mas tem as pessoas que escolheram, que querem comer fritura de um jeito mais saudável, que não envolva o óleo, que seja mais prático. Você coloca o alimento ali, você tira, ele está pronto, em 20 minutos, por exemplo. E aí, a tecnologia que está na air fryer é a disruptiva, é a transformacional, é a radical. Então, a gente tira todo o óleo e coloca tecnologia, coloca eletricidade, coloca calor, coloca um sistema que ele vai entender ali como o alimento está disposto e vai vir um ar de todas as partes do recipiente. E aí essa é a inovação aplicada de uma forma disruptiva, mas ao mesmo tempo próxima de nós. E agora a gente vai falar um pouco sobre tendências disruptivas para responder algumas dessas perguntas que o professor Spers trouxe. Então a gente olha para nós, que somos os jovens, aí a geração Z. 60% de nós, não nós aqui de administração, que eu acho que a gente está muito tranquilo nos mercados que a gente pode se inserir. Assim também como os economistas e os engenheiros que vão se tornar, de certa forma, né, gestores, ali, agentes dentro do mercado no geral. Mas esse mercado que a gente está conhecendo agora, eles vão deixar de existir da forma que eles acontecem. Então, uma pesquisa traz que da New Work Order, né, a nova ordem dos trabalhadores aí, que o mercado de emprego, 60% deles vão ser radicalmente afetados pela automação. E isso vai acontecer nos próximos 10 a 15 anos. Então, os meus filhos, os seus filhos, já vão conhecer um outro mercado de trabalho. Assim como a gente conhece um muito diferente dos nossos pais, né? Eles não prestavam processo seletivo online para estágio, eles não faziam aula remota com uma pessoa lá muito longe, que nem eu estou com vocês. E aí o nome desse processo é RPA, guardem essa palavra, que é o Robot Process Automation, é a automação feita por robôs. E aí a gente já estava falando sobre inteligência artificial, sobre tecnologia profissional. E aí o meu professor trouxe lá na aula que ele não acredita que os seres humanos vão ser substituídos pelas máquinas, né? A gente tem pessoas que são mais radicais nesse pensamento, tem pessoas que são mais tolerantes, mas uma coisa é certa, que quem sabe mexer com esse tipo de acelerador, ou seja, com esse tipo de tecnologia, ele aumenta seu valor no mercado. Então, imagina que você, quando vai ser contratado, você vai se enxergar e ver, se eu souber mexer com essa tecnologia que o meu contexto está me trazendo, se eu tiver ideias inovadoras e souber como aplicá-las, eu vou ser um profissional diferenciado do que quem não sabe. E aí a grande pergunta que nem o professor Spers colocou, né? Como a gente tem se preparado para gerenciar essas tecnologias? Como eu uso já a inteligência artificial no meu dia a dia? E como eu posso passar a usar? Que processos que eu faço que são mecânicos, né, repetitivos, que eu posso trazer a tecnologia no meu dia a dia? Então, por exemplo, agora eu comprei uma Alexa, estou adorando. Adoro pedir para ela me lembrar das coisas, ouvir música enquanto eu trabalho.
mas eu também coloco para que ela acenda a luz quando é o horário de eu acordar. Eu coloco para que ela me avise quando bater o horário de eu parar de trabalhar. Então, ela me ajuda a ser uma profissional que tem maior rendimento, né, no meu período, desde o do momento que eu acordo até quando eu termino o meu dia. Ou o chat GPT, quantas coisas a gente não pode... Esses dias eu tive que marcar uma reunião com várias pessoas que estavam lá nos Estados Unidos. E eu não sabia qual horário eu deveria marcar devido ao fuso horário. Então eu coloquei lá onde cada uma das pessoas estavam e ela me falou, marque a sua reunião ao meio-dia, é o melhor horário para os fusos horários que estão aí dos Estados Unidos. Então, é uma forma simples de a gente implementar a inteligência artificial no nosso dia a dia. E aí, agora outras tendências, vou trazer um exemplo antes de finalizar com os próximos exemplos, que é o case da Tesla. Eu gosto muito de aprender sobre a mobilidade depois que eu comecei a trabalhar na Embraer, e a empresa Tesla é uma grande empresa de mobilidade que produz carros, né, elétricos, como vocês conhecem, tem aí o Elon Musk por trás disso, mas ela é uma empresa, não, o produto principal dela não é o carro, é a tecnologia. Então, os carros, eles são um dos produtos, uma das saídas, mas além disso, ela também produz os softwares que estão nos carros, então ela pode vender para outras empresas que fazem carros elétricos. Vou dar um exemplo, não sei se essa empresa se aplica, mas, por exemplo, a BYD pode comprar o software que a Tesla desenvolve para colocar lá no seu console, no mecanismo de movimento do carro. E ela também produz o sistema produtivo. Então, a Tesla, ela faz as fábricas que ela opera e ela vende esse modelo de negócio para quem quer produzir carros elétricos dessa forma tão tecnológica. E aí, uma referência aqui é que a Tesla cresceu no mercado em 7 anos muito rápido para alcançar empresas centenárias, como a Ford e a GM, né, a Chevrolet, como a gente conhece. A Tesla, em 7 anos, ela chegou aqui no marco muito parecido, né, com essas tecnologias, e a tendência é que ela desponte. Esse novo modo de produzir vai trazer muito sucesso para a Tesla nos carros elétricos, que são o futuro da mobilidade urbana por rodovias, né? Aí, quando a gente vai falar da mobilidade aérea urbana, aí a tendência já são os eVTOLs, que é um novo produto da Embraer em 2026. Se vocês não conhecem o que é eVTOL, então é EVTOL, pesquisem sobre isso, que é a tendência do futuro. E aí, o que a Tesla tem? Duas grandes tecnologias e disrupções que ela tem trazido para o mercado. A primeira delas é a revolução da cadeia de suprimentos. Então, no modelo de negócios que ela traz, ela corta intermediários ao máximo. Então, basicamente, ela quer criar um modelo de negócio tão rentável, tão lucrativo, que diminui todas as margens de contribuição de intermediários. Então, Tesla não vende em concessionária, não é esse o modelo de negócio que eles querem. Eles querem que o produto saia da produção, lá da fábrica, e chegue no dia seguinte na porta do seu comprador, basicamente com uma entrega autônoma, né? Então, você pode colocar que o carro vai sozinho, basicamente. Então, ele quer que esse produto entregue direto da fábrica até a sua casa e obtenha ali um feedback cru, direto da experiência do cliente. Eu nunca tinha entrado no site da Tesla como se eu fosse comprar um carro, e aí eu fui lá e vi que realmente é só você escolhe tudo, né? Você começa a fazer ali uma análise do seu perfil, do seu interesse, e é basicamente você compra ali no site o seu carro. Que disrupção, né? E aí, um dos outros processos que ela tem, como vocês estão vendo nessa imagem do fundo aí, talvez eu vou mostrar ela melhor, que é o processo de automação por robôs no processo produtivo. Então, a fábrica ela já nasce com 98% de robôs. Então, só tem 10% de atuação humana nas fábricas da Tesla. E aí, isso acontece para suportar essa venda direta, né, da fábrica até o consumidor final. Então, aqui está a foto da fábrica da Tesla. Tudo muito limpo, organizado, né? Os robôs. Que o mercado vai exigir que essa tecnologia esteja pronta. E agora eu vou terminar algumas tendências disruptivas dos novos modelos de negócio e que também implicam no modo com que a gente se comporta. Então, agora vem alguns conselhos para vocês. O primeiro deles é entregar valor para a comunidade, não só para o cliente. Então, agora a gente tem que trabalhar com propósito, né? A gente vai enxergar
como a gente vai agregar esse valor e essa tomada de decisão baseada em dados. Então, quando vocês chegarem no estágio, seu primeiro dia no mercado de trabalho, lembre-se dessa frase: o que não se mede, não se gerencia. O que não se mede não está sendo visto. Então, tudo que vocês querem resolver ou evidenciar tem que ter dados. Outro ponto, entregue engajamento pessoal em todos os produtos. As pessoas querem, elas pedem para que as empresas se engajem pessoalmente com elas. Os clientes e times devem ser inspirados e não forçados. Aqui está também o meu trabalho na atuação de gestão de pessoas. Que pessoas estão por trás dessa atuação? Grande, inicie pequeno, ali tá o método cartesiano, né? A gente tem um problema, a gente divide ele em partes. Então, a gente vai sendo especialista da parte que é a nossa responsabilidade. A minha parte hoje na Embraer é cuidar da gestão da marca empregadora. A inovação e a criatividade no centro do negócio, então, mesmo que todas as áreas não tenham essa abertura ao risco, à falha, todas elas têm que estar receptivas às inovações, ao que o mercado tem praticado, a como eu posso fazer minha tarefa hoje de uma forma mais rápida, mais simples. Construa pontes entre o físico, vou mostrar mais alguns dados para vocês, mas nesse tema aqui, na aula de marketing, a gente fala bastante sobre os canais, né? E aí a gente vai olhar para esse conceito de omnichannel ou omnicanais, que é a união de canais. Então, hoje em dia, as empresas que chegam mais perto dos seus consumidores com maior frequência são aquelas que estão no mundo físico, no mundo digital, no mundo meta. Tudo que a gente possa colocar ali de proximidade é pertinente e converse nos momentos em que o consumidor quer conversar. Vou mostrar. Vocês ainda estão comigo, né, gente? Tudo certinho? Beleza. Eu preparei esse vídeo, tomara que dê para vocês ouvirem, talvez eu tenha que compartilhar a tela de outra forma. Que aqui agora a gente vai terminar falando das pessoas, dos clientes, e eu quero muito que vocês acompanhem aqui comigo um experimento, basicamente, que foi feito pelo Reclame Aqui. Então, todo mundo conhece Reclame Aqui, né? Quando a gente faz uma compra, a gente tem a oportunidade de colocar ali nossa opinião, se a entrega foi boa, se cumpriu o objetivo, se a empresa me atendeu devidamente. E aí, muitas empresas que não respondem ao Reclame Aqui. E aí, o Reclame Aqui, ele fez uma dinâmica que eu achei muito ousada, pertinente, que é o jantar da vingança. Aí, com essas informações, vamos mostrar para vocês aqui. Jantar da vingança. Me avisem se o som não estiver saindo, tá? Se vocês não falarem nada, que deu certo. Sejam bem-vindos. É uma água. Eu quero um suco de laranja. Igor, só um minutinho, Igor. Eu pedi sem gelo e sem açúcar. Eu não tô gostando desse atendimento. Pede 2 águas com gás sem gás gelado, o cara me faz um suco e uma coca. Tá enganado, você não prestou atenção no que eu falei. Puta que pariu. Jogar essa água na cabeça dele. Mas de novo? De novo. Mas tu já tirou pedindo 2 vezes. Quanto tempo que a gente já tá aqui já? Pô, meu pau tá queimado, você vai comer esse pão? Quero falar com você. Não existe outro tal que faça. Eu tô achando que tá faltando um pouco de respeito aqui com a gente. Primeiro eu queria que tu tirasse isso aqui da mesa. Isso aqui não tem nada a ver com a gente. E o pedido de você... Nem come. Não tem muita pimenta. Uma sacanagem tratar o cliente desse jeito. Eu perdi até o apetite, pra te falar a verdade. Mas peraí, não serve. Não, peraí. Deixa eu falar primeiro. Chega, primeiro chega. Vamos embora.
E aí, gente, pesado, né? Como que vocês veem uma ação como essa aí? Vocês praticariam esse modelo aí? Colocou na parede, né? Os donos das empresas que estavam com maior nível de crítica, eles foram ousados nessa ação e ainda gravaram para a gente poder participar desse babado aí. E aí agora eu trago algumas características de consumidores, né? De como a gente vai terminar essa conversa. Então, os consumidores, eles veem que a sua relevância na internet é uma consequência da relevância do seu negócio. Então, hoje, não existe você ser uma empresa relevante e não ter uma presença digital. Então, aqui algumas referências dessa pesquisa White House Officer The Consumer Affairs. Então, os gostos dos consumidores, né? 88% dos consumidores usam o digital em algum ponto da jornada da compra. 48% dos consumidores vão e voltam entre o mundo físico e digital antes de comprar. Quem nunca, né? Às vezes vai lá no shopping, viu um tênis super legal, aí eu vou pesquisar na internet para ver se ele tem mais barato, vou aplicar um cupom, aí eu vou fazer uma pesquisa na loja se tem um desconto à vista. Então, a gente fica indo e voltando para poder fazer essas compras. E o último dado ali, 73% dos consumidores usam mais de um meio para se comunicar com a empresa. Então, é esse omnichannel que a gente estava falando, né? Então, eu posso entrar no site da própria empresa e olhar os comentários das pessoas que já compraram aquele produto. Eu posso assistir uma propaganda na televisão e aquilo me desponta a vontade de comprar. Ou eu vi esse produto físico numa exposição, num banner, num outdoor, na estrada. Então, tem vários tipos de formas, de canais, de caminhos para que a pessoa chegue até a tomada de decisão da compra. A gente vai olhar sobre a interação com os clientes, com os seus... a empresa com seus clientes. Então, as interações, né, como a gente viu ali nas tendências, elas vão ser cada vez mais pessoais. E aí, eu tenho algumas referências que eu achei super bacanas. Por exemplo, são necessárias 12 experiências positivas numa empresa causar para compensar uma experiência negativa. Então, por exemplo, aqueles caras que foram naquele restaurante e sofreram nessa pegadinha, com certeza eles vão ficar traumatizados com o restaurante em si. Mesmo que o restaurante não tenha a ver necessariamente com a lição que eles estavam recebendo, aquele espaço causou uma experiência negativa para eles. E aí seriam necessárias 12 experiências positivas para compensar aquele trauma, digamos assim, que é causado no cliente. Para cada consumidor insatisfeito que reclama de um produto, 26 que estão satisfeitos ficam em silêncio. Então, por isso que a gente fala, né? 95% de acerto, no 1% do erro, as pessoas caem em cima. A gente viu, por exemplo, aí ou até quem acompanha aí o mercado. Boca Rosa sofreu bastante críticas pelos novos produtos que ela lançou lá de maquiagem. Então, cada cliente satisfeito ia gerando essa bola de neve de reclamações, e 26 que podem ter recebido produtos e gostado não se pronunciaram. 66% dos consumidores que trocaram de marca fizeram isso devido a um atendimento ruim. Então, o serviço é muito importante. E uma experiência boa chama 4 clientes, mas uma experiência ruim perde 17 clientes. Então, aí a gente está olhando para o comportamento humano de compra que dá a gente para os novos comportamentos de mercado. Então, há uma lição que a gente deixa aqui para estamos terminando. Eles, né, vendem em larga escala, muito mais fácil. Então, o produto em si não é mais a nossa maior dificuldade de fazer ele chegar no mundo. Existem sistemas logísticos para isso. Mas agora, o que há de diferencial no produto é o seu serviço. É o que está sendo agregado a ele. É o que coloca esse produto em um outro patamar. Esse produto vai ser diferenciado quando você compra um produto que tem um serviço, uma experiência. E competidores. Aí eu trago um exemplo. Você não está competindo com... a Coca não compete necessariamente com a Pepsi. E aí o meu professor... nos Estados Unidos, que era um refrigerante transparente. Então, imagina a Pepsi na cor do Sprite.
E aí as pessoas estavam gostando muito daquela experiência de beber uma bebida diferente, gostosa, nova, transparente. E aí a Pepsi, percebendo esse movimento, a Coca, percebendo esse movimento da Pepsi, lançou também um produto transparente, né, uma Sprite da Coca, só que era ruim. Eles fizeram intencionalmente um produto menos palatável. O gosto não era bom. E aí, com essa jogada da Coca, deles criarem algo que não era gostoso, as pessoas deixaram de comprar a Coca e a Pepsi. Então, foi ali uma jogada de concorrência, né, de entender que os clientes, eles não estavam comprando que era uma bebida especificamente da Coca ou da Pepsi. Eles queriam uma nova experiência. E aí, essa frase é: você está competindo com a melhor experiência que o cliente deve ter. Então, talvez pelo nível de distribuição da Coca ter chegado em maior volume, né, eles terem feito essa ação com mais agressividade, a experiência que os clientes tiveram foi ruim, e é isso que deu uma precedência entre a experiência boa que estava tendo com a outra empresa. Então, na verdade, o concorrente é tudo aquilo que tira o seu cliente de investir em você. O concorrente não é necessariamente a sua marca que tem o mesmo tamanho, que tem o mesmo produto. É tudo aquilo que muda a visão, a experiência e o conforto do seu cliente. E aí eu trago para a gente encerrar, tem esse e mais alguns detalhes sobre pessoas, que é o conceito de design thinking. Não vou me aprofundar nisso, aqui é só uma passagem bem rápida, mas é um conceito feito por pesquisadores da IDEO, que é uma consultoria de inovação. E ele diz que existem 3 para a gente criar um produto, uma inovação, uma solução. E esses produtos, esses elementos precisam estar conectados. Então a gente tem a tecnologia junto com as pessoas. E aí, nesse equilíbrio, nesse tripé, é que se consegue criar inovação, um processo colaborativo e interativo. Então, agora a gente vai olhar para que esses 3 elementos com equilíbrio alcancem grandes propósitos e vão fazer a diferença no local onde está sendo implementado. Então, olhando para as pessoas, a gente finalizar finalmente, a gente vai falar sobre... Quando a gente fala de negócios, a gente está falando de pessoas. E aí é muito importante vocês saberem que a gente até pode fazer público-alvo, a gente faz persona, mas a experiência que a gente gera é por CPF. Minha líder fala isso, que os problemas que a gente tem aqui na área de atração de talentos, eles não são necessariamente de um perfil, de um grupo de pessoas. Muitas vezes é por CPF, a gente está olhando indivíduo por indivíduo. E aí quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de relacionamento. Então, eu diria, como o professor trouxe, né, que é uma competência, um valor, você ter o autoconhecimento. O autoconhecimento te guia nas suas formas de se relacionar. Relacionamento é informação. Informação é o novo petróleo. Eu achei muito legal essa frase, essa relação, de que quando a gente fala de negócios, a gente fala de pessoas. Se a gente fala de pessoas, a gente fala de relacionamento. Relacionamento gera informação e esse é o produto de grande valor, assim como o petróleo é a nossa referência. E aí, para finalizarmos, eu trouxe uma frase de Sykes, né, que é um grande pensador aí, moderno, influente da gestão das pessoas, também do branding, e ele diz que 100% dos nossos clientes são pessoas. Mesmo que você venda B2B, né, empresa para empresa, B2G, empresa para governo, B2C, que é diretamente uma empresa para consumidores, sempre está atraindo pessoas. 100% dos seus funcionários são pessoas. Então, até mesmo na fábrica da Terra, tem 2% só de pessoas. Essas são as pessoas que são quem operam as 98% da empresa, que são as máquinas. Então, eles são com quem a empresa deve se conectar, gerar valor, gerar propósito, entender que ele está agregando para a entrega final do cliente, qual é a importância daquele papel. E aí a reflexão final: se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. A área que eu encontrei é justamente essa da união entre a gestão de pessoas e o marketing, porque marketing é a gente comunicar e gestão de pessoas é a gente se conectar.
Então, eu gosto muito dessa transição constante, né? A gente comunica, a gente entende como eu respondeu, que valor eu causei, eu posso corrigir minha reta. E isso é o que faz as organizações. Eu fiz a minha pesquisa de TCC, eu entrevistei 10 empresas diferentes do mercado, de vários mercados, tecnologia, consultoria, bancos, indústria, ramo alimentício. E eu entrevistei também 10 estudantes de administração da UFPE, da USP de Ribeirão e da Exalc. E aí eu entendi o que era valor, né, para as empresas e para os estudantes, para fazer lá a minha pesquisa de employer branding. E aí uma das pessoas falou assim, o que é uma empresa? A empresa é um monte de gente mandando e-mail uma para a outra e aí faz um negócio acontecer. Então a gente acontece porque as pessoas criam em comunicação, conexão umas com as outras. Eu espero que isso seja o que vai lá guiar para vocês terem um comportamento bastante autoconsciente, um pensamento inovador, você se coloque sempre em expansão do seu conhecimento e na prática profissional com muita qualidade e sabe que a formação que a gente recebe na Exalc não nos coloca de forma nenhuma em plano do que a FEA São Paulo, a FEA Ribeirão tem. Aqui dentro do meu time, inclusive, tem outra amiga exalquiana e conheço outras pessoas que se formaram aqui também na Exalc, que estão, conheço muito, na verdade, que estão sendo super bem-sucedidas, trabalhando no Brasil, fora do Brasil, no training, programa de estágio, vagas executivas, posições influentes em tomada de decisão da empresa. Então, cultivem em vocês esse pensamento desde o início e vivenciem a faculdade, porque quando eu estava aí no meu segundo semestre de 2020, a única coisa que eu mais queria era estar presencialmente em vocês, nessa sala de aula. Eu tinha um computador no meu celular, todos os dias eu estava lá falando Exalc, até finalmente voltar a gente pôde em 2022. Então aproveitem, eu sei que é muito gostoso estar entre as pessoas, é fácil a gente se distrair na faculdade, mas reservem ali pelo menos 70% do seu tempo para levar as coisas a sério, mas se dividir os outros 30%. Então acho que essa é a minha mensagem ali, doutora. Não me vejo essa parte, gente, estou super de boa, quanto a isso. E agora eu deixo o meu contato, se vocês quiserem conversar, se quiserem ter um LinkedIn, tem o meu e-mail e o meu telefone também, caso vocês queiram se conectar, super à disposição. Legal. Excelente, Karen. Obrigado aí, né? Cumpriu bem aí o objetivo e está convidada, né, a vir novamente aí, né, e falar um pouco desse outro lado aí, né, também da Embraer, né, desse lado. E eu achei interessante, né, porque você conhece aqui a nossa realidade, aqui, então você fez aí uma apresentação bem bacana, né, criando essa empatia, né, com que o aluno está vivenciando nesse momento, como você vivenciou. 2 pontos dessa outra parte, para ser bem breve, eu acho que é o propósito, né, que você fala. Eu acho que isso é uma coisa que hoje, no final, o que você, além da competência, você tem que mostrar propósito, né? Não adianta ser uma competência sem propósito, né? Porque ela é uma competência vazia. Quando você coloca, né, você tem que ser bom para a sociedade que está em volta, quer dizer, por que você está aqui, né? Qual a sua missão de vida? E se você leva isso e se conhece, né, e pratica isso, você vai praticar como pessoa, como cidadão, como, né, marido, né, enfim, nos seus vários papéis dentro da sociedade, que hoje estão cada vez mais interrelacionados, né? Então, no fundo são pessoas, e aí eu já te convido amanhã, depois eu te passo o link, nós vamos ter uma outra aula aberta sobre, que você falou, né, unindo as duas coisas, pegando esse gancho final, que é a tecnologia. Então na verdade, 3 coisas. Porque ele une tecnologia, porque ele vai falar de chatbot, inteligência artificial aplicada ao marketing. Ele é um
um empreendedor, então aquilo que você incentivou e comentou aqui, né, é aquela coisa, não é só inovação, mas você ser um empreendedor, né, você dar contribuições, você ser disruptivo, né. Então, até meu filho estava comentando uma disciplina que ele está mais gostando na universidade, é empreendedorismo disruptivo, né, inovação disruptiva. Então, assim, já de cara, né, para você realmente formar pessoas que vão ser muito mais, né, eu acho o desafio hoje do profissional aqui é ser muito mais do que o tradicional, né, essa é a realidade, né, de seguir. A faculdade, na verdade, assim, a realidade de mercado ficou muito mais complexa do que o curso de graduação, né, qualquer um que seja, porque você não consegue mais dar conta, né, então, assim, o papel ativo e o aluno vai ter que buscar essa complementação. Né? Então, esse é um ponto fundamental. Né? Então, se você quiser, né, participar, e ele vai falar desse relacionamento, né? Porque o chatbot é bem o exemplo da marketing one-to-one que você falou. Por trás do consumidor tem uma pessoa, né? Por trás do seu funcionário tem uma pessoa. E o Kotler, o novo livro dele, não sei se você viu, chama H2H. Você que gosta aí, chama H2H, é o novo livro do Kotler, exatamente ele resgata esse papel humano, né, da pessoa para a pessoa, né? Ou seja, no fim do marketing, ele é feito para uma pessoa. Né? A gente fala mercado, a gente fala empresa, mas no fundo são pessoas, e é isso que o marketing não pode deixar de olhar, né? Enfim, não só o marketing, mas tudo, só para trazer aqui para a nossa realidade. Então eu deixar aberto, já estamos em cima do tempo, alguém gostaria de colocar algum ponto? Mas enfim, acho que a mensagem então está dada, depois tem as anotações, né? Tem lá as anotações, a gente colocou, né, no Moodle lá, né, para vocês colocarem. E aí também dá esse feedback. Oi? Nunca tiveram que negar nada que falei, a primeira vez, uma passação. Tá joia. E então depois você tem um feedback aí também, né, da percepção desse aí. Ok? Então, Karen, obrigado, um bom dia aí para você. Você está porque você viaja bastante também, né? Isso, hoje eu estou em São amanhã eu vou para São Carlos, para trabalhar na USP de lá. Então tá bom. Então boa viagem aí para você amanhã, né? E divulgamos aí, o Luiz está aqui, ele tá vendo aqui embaixo, tá Conexão Lês? Segue o nosso perfil, o perfil Conexão, inclusive essa vai estar lá também, né? Esse vídeo. É uma plataforma que a gente criou aí do departamento das atividades. Então é uma maneira de você ficar conectada aí às atividades aí do mérito do Luiz aí, né? Que fizeram acontecer com o podcast e tudo mais. Bom, então última salva de palmas. Bom dia. Até a próxima. Uau, isso. Obrigado.